Você trouxe um ponto interessante, que é a questão emocional. Eu acho que quando a pessoa, um adulto, não estou tratando de um adulto, por exemplo, ele sofre um trauma, o emocional fala, porque ele tinha uma vida antes que ele achava que exercia 100% das suas atividades, ele passa a não exercer. Então, o emocional, aí foi o que ele falou, se preocupa só na parte física, mas tem que ter um acompanhamento, até para ele entender de que ele pode ter uma melhora ou que ele não pode piorar. Então, isso é importante, né? Levar em consideração isso, a recuperação também do ponto de vista. No caso do congênito, por exemplo, quando eu falo que eu não... Quando eu tenho isso antes que eu e o depois, eu não enxergo antes e depois, é Pronto. contínuo. Quando você entendeu, eu sei que você disse assim, que conviveu e nunca entendeu que você era uma PNE, vamos dizer, né? Mas assim, quando você soube que você tinha uma deficiência, que você já explicou aqui, isso pra você não teve nenhum impacto, não mudou nada? Demais. Na verdade, assim, eu fui... A Elane criança era outra, por isso que hoje eu sou desse jeito, talvez. Muito expansiva, falar demais porque eu não falava, eu era muito retraída, porque eu era o tempo todo tratada como algo que ficava um cantinho, um bichinho acuado. Então, mas você entendia que você tinha algo diferente? Sim, entendia e sofria muito por conta disso. O seu sentimento, quando você cai a ficha, tipo assim, né? Sim, exato. Imagina, foi na escola, foi... Imagina, você tá numa sala, os alunos, seus colegas descerem para uma aula e você ficar... E ficar olhando na janela, e os alunos também... Por serem crianças, os colegas também fazerem brincadeiras, ela ali e tal. Né? Às vezes aí minha mãe vinha, porque estão discriminando minha filha, sempre ela muito defensora, né? E agradeço muito tudo que ela fez, independente assim, em momento nenhum, o que eu falo também eu considero de forma negativa, foi o cuidado, foi o máximo que ela pôde trazer de amor para mim. Quando foi que caiu a ficha? Pronto. De que eu poderia ser diferente. Quando eu estudava no colégio particular e não tinha mais direito à bolsa, né? Minha mãe era funcionária da prefeitura e minha filha, você não vai poder mais estudar na escola particular, você vai ter que ir para uma pública. E aí eu me inscrevi no colégio militar, colégio da Polícia Militar, DDZ. E aí minha cabeça, isso eu era o quê? Eu tinha 14 anos. Eu ia fazer a 8ª série, que é 9º ano hoje, né? E aí eu fiquei pronto. Como é que eu vou pro colégio militar? Se eu tenho um problema físico. Eu já entendia isso, né? E aí eu fiquei desesperada, mas não tinha opção. Tive meu sofrimento interno. Passei na seleção. Né? E aí pronto. Aí o primeiro dia foi um horror, porque eu ficava lá sem saber o que aconteceu, né? O que é que eu ia fazer da minha vida depois daquilo ali, realmente. Foi um momento crítico para mim, eu acho que foi um dos momentos mais difíceis. A escola anterior você já estava meio que numa zona de conforto, você já conhecia as pessoas. Porque assim, eu teve um momento de exclusão, mas eu tive um momento de acolhimento. Sim. Então, algumas escolas que eu estudei, meus colegas me ajudavam quando eu usava aqueles coletes, pegavam lanche para mim, pegavam minha sacola, minha mochila. Então, assim, eu também tive, eu não me sentia inferiorizada, não. Você tinha um acolhimento. Eu tinha um acolhimento, eu sentia que era carinho. Eu acho que essa fase mais traumática foi menorzinha. Sim. Depois eu fui entendendo também, né? Aí quando chegou no colégio militar, entrar em forma, eu digo, meu Deus, e agora? E agora? E aí eu teve um sargento, chamado Sargento Cavalcante, que ele chegou para mim e falou assim, olha, eu já identifiquei que você tem uma diferença na perna, mas olha bem, você está no colégio militar. Eu não vou poder te excluir. Você vai ter que entrar em forma, você vai marchar, você vai exercer todas as atividades, porque você sabia, quando você entrou, que seria assim. Se você sentir qualquer coisa, qualquer desconforto, levante a mão e me chame. Mas você vai fazer. Então, aquilo ali foi o start. Sim. Porque eu fiz tudo. Eu desfilei todos os anos 7 de setembro, fui porta-bandeira, era da guarda de honra. Eu só não fui da banda porque me excluíram, porque eu não sabia tocar surdo. Tentei tocar. Não veio com esse talento. Não veio com esse talento, mas aí eu comecei a fazer tudo. Então aquilo ali, ele teve um papel, ele não tem noção do papel libertador que ele teve na minha vida. Como é o nome dele? Sargento Cavalcante. Sim, Sargento Cavalcante, pois é. Se não sabia, tá sabendo agora. Pois é, ele sabe disso. Honra ao mérito, vai ganhar medalha. Tanto é que ele dizia, meu nome de guerra, Cambuí, né? Tudo eu participava. Ele,
Fora Cambuí, quem vai pra tal solenidade? Porque Já te incluía. Entendeu? E justamente o lugar que você teve mais medo foi o que te potencializou, Sim. né? Trouxe Pois é. potencialidades. Que é Porque outra eu- questão também, que é o desafio. O Porque a desafio, vida, ela é desafiadora. desafiadora. Se a gente protege, né, e coloca dentro de uma bolha, você não fica preparado, porque você estava numa bolha com a sua família, com sua mãe, né? E aí você não prepara para a vida, porque a vida é cruel, assim, né? O dia a dia, O né, dia a dia é muito cruel. demais, Muito cruel mesmo. né? Para todo mundo, mas para algumas pessoas específicas é pior ainda, Uhum. que é a questão da equidade, que a gente não tem muito. E aqui o no Brasil. emocional também fica abalado no congênito, porque quando você tem uma doença congênita. Porque ao longo do tempo você vai definhando, sabe? Você vai cada vez mais se achando inferiorizada. Vai se sentindo Vai preterida. se sentir, exatamente. Então esse start que eu tive, Sim. libertador, foi importante para mim. Aí depois disso, qual foi o curso que eu quis fazer? Biologia, porque eu queria... Meu Entendi. sonho era Globo Repórter. Eu vou para a Amazônia, eu quero ser aquela pesquisadora para dar Sexta entrevista. Então imagine, biologia, eu ainda queria área ambiental, porque eu não queria saber da área médica. A área ambiental que exige fazer trilha, fazer coleta, carregar equipamento, e eu fiz tudo. Então assim, fiz, né? Desafios, né? E o sabor da vitória, né? E assim, eu fiz do meu consegue. jeito. Aí a fala do Cristiano, que ele fala, eu sempre fiz do meu jeito. Eles são meus amigos da academia, né? E aí eu faço várias aulas lá. Mas a gente não vai falar sobre é o isso épico. porque vai sair do contexto do PNE. Mas aí assim, Da deficiência, que não vai ter nenhuma. Se eu mostrar a Cristiano os vídeos aqui, cai por terra essa mas teoria. assim, às vezes eu olho, eu gosto de fazer uma análise dos meus vídeos. Sim. E eu vejo que eu tenho uma adaptação para fazer o step, eu tenho uma forma diferente de fazer o step, O de fazer o jump. jump. Sim. É meu jeito. Então, assim, eu não porque deixei de já se fazer, eu tô adaptou. aqui. Eu estou aqui. Então não tem essa categorização, deficiente e não deficiente. Você não sente isso. Mas então assim, não deveria existir. E eu sempre... Tem colegas no trabalho, alunos que falam assim, professora, a senhora é deficiente? Não enxergam a deficiência em mim porque eu não deixo evidente a deficiência. Sim. Eu não me coloco nessa casa, nesse espaço do deficiente. Eu sou uma pessoa que executa as coisas da forma como é possível executar. Tem colegas na academia que falam isso. Por que chamam você de deficiente? Eu tenho Ela uma mesma diferença. Eu uso palmilha, eu uso compensação. Eu não tenho vergonha de ter a diferença entre os saltos. Não tenho, mas assim, é por isso que eu não chego. Eu sou deficiente. Não, eu chego e pronto.